não há de apresentar entendimento diverso daquele expressado pelos especialistas do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, especialmente quando, vivendo a rotina da municipalidade, puderam constatar a materialidade desses investimentos realizado pela gestão política do município de 2010, através de diversas obras e melhorias em serviços públicos municipais. Insta consignar, por derradeiro, que o déficit efetivamente verificado correspondia, à época, a apenas metade da arrecadação de um mês no município de Mairim, fato que não comprometeu a execução do orçamento no exercício seguinte. Portanto, na certeza de que contaremos com o bom senso e benesse dos julgadores dessa Casa de Leis, estamos certos de que o mesmo será apreciado de maneira favorável diante de toda a explanação realizada, no que requeremos a desconsideração do presente apontamento. Letra C. Déficit econômico gerando situação desfavorável ao município. A fiscalização do Tribunal de Contas, no relatório que instruiu o presente TC, e que agora instrui o parecer 02/2014, de iniciativa dessa Casa Legislativa, consignou a suposta situação desfavorável quando da análise do resultado patrimonial nos seguintes termos. Abre aspas. Em relação ao resultado patrimonial apurado no exercício anterior, verifica-se uma situação desfavorável, pois houve um aumento desta variável. Porém, relativamente ao apontamento em apreço, insta consignar que a situação apurada pela diligente fiscalização não está desfavorável em relação ao resultado patrimonial apurado no exercício anterior, pelas razões que passamos a expor. Conforme demonstrativo das variações patrimoniais, anexo 15, documento 04 de defesa prévia protocolizada pela Prefeitura de Mairim, sobre o número de expediente TC 1851-009-11, cujos autos se encontram na posse dessa edilidade, verifica-se que o alegado aumento em relação ao déficit econômico se deve em razão das transferências financeiras concedidas à Câmara Municipal no valor de R$ 3.334.000. Como é de se notar, através de documento anexo, documento 5 da defesa prévia protocolizada pela Prefeitura de Mairim, sobre o número de expediente TC 1851-009-11, cujos autos se encontram de posse dessa edilidade, não se apura essa diferença quando comparado os valores resultantes da execução orçamentária. Feito isso, chegamos à seguinte conclusão. Resultado patrimonial com transferências financeiras concedidas, R$ 2.427.727,39. Resultado patrimonial sem transferências financeiras concedidas, R$ 906.272,61. Percebam, senhores vereadores, que o aumento em relação ao déficit econômico se deu em razão das transferências financeiras concedidas à Câmara Municipal no valor de R$ 3.334.000, a qual foi demonstrada erroneamente pelo sistema no resultado da execução orçamentária. De acordo com o procedimento correto, verificamos que houve superávit econômico no montante de R$ 906.272,61, ou seja, não deveria ser computada a peça de balanço, anexo 15, demonstrativo das variações patrimoniais, à conta de transferências financeiras concedidas no resultado da execução orçamentária, desfavorecendo assim a análise da fiscalização. Há de se ressaltar ainda que a Prefeitura, à época, evidenciou corretamente os procedimentos referentes às transferências financeiras concedidas à Câmara na forma de despesas extra-orçamentárias, como exige a portaria do STN, número 339/2001, e também de acordo com o anexo 2, tabelas de escrituração contábil contas correntes do sistema Aldesp, os lançamentos do arquivo XML, no quadro abaixo, demonstram de forma transparente os fatos evidenciados para as transferências concedidas à Câmara. Segue anexo tabela com as transferências. O que ocorreu, na verdade, foi tão somente o fato equivocado de ter sido levado ao balanço desta municipalidade a movimentação de conta
de transferências financeiras concedidas em local inadequado no balanço, causando o alegado déficit econômico do exercício. À luz do exposto, requer-se a relevação do apontamento em epígrafe no julgamento das contas do exercício de 2010 do exercício de Mairink. Letra D. Inconsistências entre os números contabilizados e os informados ao AUDESP. Senhores vereadores, após criteriosa análise do balanço patrimonial do exercício de 2010, bem como das informações lançadas no sistema AUDESP, referentes ao mesmo período, concluímos à época que o quanto afirmado no relatório de contas do município de Mairink, as folhas 23, não corresponde à realidade dos fatos, consubstanciando-se em um equívoco do diligente agente de fiscalização que confeccionou o relatório de contas anuais de nossa municipalidade. Isso porque, conforme se denota dos documentos que acostamos aos presentes autos, não houve qualquer divergência entre os números contabilizados relativos à dívida ativa do município e aqueles lançados no sistema AUDESP. Assim, dispõe o relatório combatido as folhas 23, abre aspas. Essas divergências nos registros da contabilidade demonstram o não atendimento à regra capitulada nos artigos 85 e 89 da Lei Federal nº 4.320/64, bem como aos princípios da evidenciação contábil, artigo 83 da Lei Federal nº 4.320/64 e da transparência, abre parênteses, artigo 1º, parágrafo 1º da LRF, fecha parênteses, denotando deficiência da origem no tocante à contabilização da dívida ativa. O que se constata, senhores vereadores, a partir da análise da página 3 do balanço patrimonial do exercício 2010, o qual acostamos aos presentes autos, documento 6 da prévia defesa, é que a dívida ativa tributária do município de Mairink somou nesse período o montante de R$ 9.297.934,86. E a mesma análise, referente aos lançamentos da dívida ativa do município de Mairink, documento 7 da defesa prévia, no mesmo exercício de 2010, do sistema AUDESP, revelam a informação do idêntico montante de R$ 9.297.934,86. Conforme demonstrado, e ao contrário do quanto aduzido pelo diligente agente de fiscalização do Tribunal de Contas do Estado, não existiram quaisquer divergências entre as informações referentes à dívida ativa do município, constantes do balanço patrimonial do município, e aquelas remetidas ao sistema AUDESP, restando inequívoco que o quanto apontado não parece prosperar. Estou fazendo leitura na página 68. Aliás, se alguma divergência houve, refere-se unicamente à informação que o próprio agente de fiscalização lançou no relatório, as folhas 22, já que, demonstrado, o balanço patrimonial do exercício de 2010 no Executivo de Mairink, tal como as informações lançadas no sistema AUDESP, apontavam para uma dívida ativa tributária consubstanciada no montante de R$ 9.297.934,86, sendo que apenas o relatório de contas, ou seja, o senhor agente de fiscalização, apontou para o estranho número de R$ 7.421.171,86, o qual, inclusive, desconhecemos a origem. Em resumo, a única divergência que encontramos nos autos foi entre a informação lançada pelo próprio agente de fiscalização do Tribunal de Contas, referente à dívida ativa do município de Mairink no exercício de 2010, e aquela efetivamente catalogada no balanço patrimonial do município e também no sistema AUDESP. Portanto, restando evidenciado que o presente apontamento resultou exclusivamente de equívoco do agente de fiscalização que auditou as contas do município, entendemos que o mesmo merece ser desconsiderado, não possuindo o condão de ensejar a irregularidade das contas do município de Mairink referente ao exercício de 2010.
Item E. Aumento do estoque de restos a pagar. No apontamento em Testilha, a fiscalização do Tribunal de Contas do Estado apontou às folhas 24 do relatório a seguinte consideração. Folha 69 do carimbo da Câmara. Abre aspas. Pela análise efetuada com base nos dados encaminhados pela origem, verificamos que houve um aumento de 55,25% no montante de resta a pagar em relação ao exercício anterior. Se baseia a fiscalização no quadro mencionado às folhas 24 do mesmo relatório, o qual pedimos vênia para transcrevê-lo. Segue anexo, quadro onde evidencia-se o total ajustado de 55,25%. Senhores vereadores, rogamos especial atenção no caso em tela, tendo em vista que, se comparado ao quadro acima, declinado com o balanço patrimonial, anexo 14, documento 6 da defesa prévia, cujos autos se encontram na posse dessa edilidade, chegamos à seguinte conclusão. O valor total ajustado de R$ 7.120.251,66 corresponde aos restos a pagar liquidados, que têm obrigação de pagamento junto ao credor, e os não liquidados, ou seja, que consta somente o empenho em nome do credor. Porém, a obrigação de pagamento ainda não foi constituída, pois os restos a pagar não foram liquidados. Ademais, se verificarmos o total de ativo circulante no exercício anterior, qual seja R$ 4.717.737,02, a mais do que o suficiente para cobrir os restos a pagar liquidados, é mais do que o suficiente para cobrir os restos a pagar liquidados, que montam o valor de R$ 3.722.320,57. Ou seja, conclui-se que, em que pese proceder à alegação da fiscalização do Tribunal de Contas de que houve um aumento no montante de restos a pagar do exercício anterior, se comparado com o exercício em análise, o mesmo não tem o condão de macular as contas do Executivo de Mairinque no exercício de 2010. Eis que o valor apontado de restos a pagar tem total disponibilidade no exercício anterior, conforme se demonstra pelo balanço patrimonial do exercício. Nesse sentido, menciona-se o artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Artigo 42. É vedado ao titular do poder ou órgão referido no artigo 20, nos últimos 2 quadrimestres de seu mandato, contrair obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte, sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito. Parágrafo único. Na determinação da disponibilidade de caixa, serão considerados os encargos e despesas compromissadas a pagar até o final do exercício. Considerando, senhores vereadores, que restou demonstrado que houve um pequeno equívoco em que foi somados os restos a pagar processados e não processados, resta evidenciado que havia disponibilidade da Receita para arcar com os restos a pagar do exercício, havendo, portanto, falha meramente formal no caso em tela. É uníssona a jurisprudência do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo sobre o apontamento em Testilha, conforme algumas delas colecionadas. Segue em anexo documento do Tribunal de Contas do município de Bocaina, do exercício 2008, que corrobora com o defendido em tese. E ainda segue em anexo documento do Tribunal de Contas da Prefeitura Municipal de Avaí, relativas às contas do exercício de 2008, que corrobora com o que foi defendido acima. Assim, clamamos pelo bom senso, vossas excelências, vereadores do município de Mairinque, a fim de acatar as alegações
à época, chefe do executivo de Mairink.